Senhoras e senhores, estamos aqui novamente. E aí, Diego, como foi de férias? É isso aí, pessoal. Comeu muito churrasco lá para o sul? Estávamos de férias, né? Precisando, né? Descansar um pouquinho com a família. Na verdade, férias com criança você mais se cansa do que descansa, né? Mas é bom para a mente renovar o ânimo, né? Para seguir em frente aí. Estamos de volta. Quando eu crescer, eu quero ter essa vida também, viu? E as princesas aí, como é que estão? Opa! Eita! Não pode falar esse nome. Olha que tem muita controvérsia aí. Olha só o que apareceu aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Qual que é a boa de hoje, Marcelo? Vamos ver. Olha só. Tem polêmica aqui, hein? A gente quase não gosta de polêmica, né? Olha só essa reportagem, Diego. Creche aconselha pais a não chamarem filhas de bonitas ou princesas. Os pais receberam um manual da Writing Horizons, é isso? Que administra centenas de creches e pré-escolas em toda a Grã-Bretanha, que aconselha a evitar a linguagem de gênero e a não elogiar os filhos por bom comportamento. As famílias ficaram indignadas. Bom, essa matéria é provocativa, hein, Marcelo? Onde você quer chegar com isso, hein, Marcelo? Olha essa princesinha aqui. Opa, não pode chamar de princesa. Cara... Ela vem de uma revista conceituada, hein? Revista Crescer, ó. E tá no portal G1 aqui. O que me chama a atenção é ainda os pais aqui, como ele fala, né? Ficaram indignados. E até que momento vai essa indignação, tá? É uma questão polêmica, né, Diego, que tá bem atual aí. É uma discussão grande. Eu até dei o nome aqui. Ideologia de gênero. Direito da maioria ou influenciar a minoria? Essa é uma grande questão, porque, como a gente estava conversando, a partir do momento em que isso entra em um colégio por via de um currículo pedagógico, aí já não é mais uma questão de minoria. Você concorda comigo? Aí eu já não estou mais pautado no meu direito de fazer o que eu quero ou o que eu deixo de fazer diante do julgamento que eu vou ter no final da minha vida. E aqui a gente preza muito por isso, né, Diego? Cada um faz da sua vida o que bem entender. Mas como diz o homem mais sábio do mundo, lá no final da sua vida, você vai dar conta disso. Eu não vou dar conta por você, você não vai dar conta por mim. Aqui nós não queremos fazer um juízo de valor pelo que você faz ou você deixa de fazer na sua vida. O que nós queremos trazer você é para a racionalidade. Um coração que vai pensar e uma mente que vai sentir. E eu fico imaginando o teu coração, Diego, pai de duas princesas. Opa, não pode falar princesa. Como é que fica, hein? Eu posso chamar de feinha, né? Fala, ô feinha do pai. Cadê a feinha do papai? Cadê minha churequinha? Fica difícil, né, Marcelo? Na verdade, acho que assim, a gente tem que pensar aonde nós queremos chegar enquanto sociedade, né? Eu acho que esse é o grande debate que nós devemos trazer nesta manhã, porque eu tô falando nós, o povo, tá? Porque existem pessoas acima de nós que sabem muito bem o que querem e o que estão fazendo com a sociedade. E eles estão impondo uma ideia, uma filosofia, uma visão de mundo, uma reengenharia social para que a sociedade cumpra esse papel que está sendo imposto a ela. E nós estamos trabalhando, estamos vivendo nossa vida, estamos criando nossos filhos, né? Lutando para criar e dar o melhor para eles. Enfim, com todas as dificuldades que nós temos, principalmente falando de Brasil. Só que enquanto isso, tem gente pensando a vida e pensando o futuro por nós. E isso não é algo aleatório. Eu tenho certeza que isso não foi uma ideia do coordenador dessa creche. Isso é algo que vem de cima para baixo, que é algo muito maior do que essa própria escola. Porque a gente está falando aqui, gente, de uma rede de creches. É como se fosse o McDonald's das creches. Nos Estados Unidos, eles têm 700 unidades. Eles têm mais uma centena de unidades lá no Canadá. E no Reino Unido, são 300 unidades. A gente não está falando dessa creche que você tem aí na tua esquina. Sabe aquela crechezinha pontual que, deu a louca na diretora lá, ela veio com esse papo aí. Ela viu uma matéria que ela achou interessante na internet e colocou para a escola dela. Não é isso. Se trata de uma rede, de algo muito grande,
de algo que é internacional, em vários países diferentes, e vem com essa cartilha de imposição aos pais, impedindo que você elogie o filho, tua filha. Algo tão simples, tão primitivo, né? Você olhar para um bebezinho e falar que fofinha, que princesa, vem aqui, gatinha do papai, isso não é normal. Mas por que está acontecendo isso aí? A gente tem que pensar nisso. Porque, como o Marcelo bem abordou, nosso lance aqui não é criticar pessoas transgêneros ou qualquer outro tipo de categoria dentro da sigla, né? LGBTQIA+. Não é isso. Se você está entendendo isso, está entendendo errado. Nós respeitamos o teu jeito de pensar e de ser, só que nós queremos trazer aqui ao debate o que nós estamos impondo para as gerações futuras. Porque uma coisa é eu educar um filho para respeitar uma minoria. Isso deve ser feito sempre. A partir do momento... Eu posso ser cristão dentro da minha casa, dentro da minha igreja, mas a partir do momento que eu vou circular da porta para fora, vou para a rua, vou para o ambiente escolar, para o ambiente de trabalho, enfim, para o ônibus, eu tenho que entender que ali existem outros tipos de pessoas com outros tipos de pensamento de vida. E desde que esse pensamento de vida dela não interfira nos meus direitos, eu tenho que respeitar essa vida que ela está levando. Por mais que isso fira a minha crença. Isso é o normal. E a gente deixa bem claro isso, que o respeito deve haver. Porém, seria interessante a gente pegar uma geração inteira e colocar na cabeça dela que ela não precisa crescer como menino ou como menino. Por exemplo, a matéria diz o seguinte, Marcelo, a orientação é o seguinte: você não pode, além de elogiar, não pode chamar de princesa, nem de bonita, nem nada do tipo. Você não pode dizer o seguinte, olha, vamos supor, a menina vai lá e dá um soco no coleguinha. Aí você chega e fala assim, não, isso não é coisa de princesa, isso é coisa de menino, não pode. E o pior de tudo ainda, vai além. A cartilha dessa escola orienta os pais a não terem brinquedos rosas, brinquedos que remetam à ideologia de menina. Por exemplo, uma boneca não pode, porque senão você está incentivando a tua filha a crescer pensando que ela tem que ser mãe. Você não pode ter um fogãozinho, porque senão você vai colocar na cabeça da tua filha que ela vai ser mulher e por ser mulher ela tem que cozinhar. O que é uma bobeira, porque a criança ela procura fazer as coisas da mãe. Eu vejo a Valentina aqui em casa. Eu não tinha fogãozinho para Valentina, não tinha comprado panelinha para Valentina. Sabe o que ela fez? Ela pegou tampinhas de garrafa, tampa aleatória aqui, e começou a fingir que estava cozinhando dentro de uma tampinha. Eu não precisei nem incentivar isso é natural dela. Ela mesma criou a brincadeira, porque a gente era assim, né, antigamente, né? A gente pegava lata e fazia carrinho de lata, nós meninos. Eu, pelo menos, eu brincava muito disso. Então é algo natural da criança. É algo natural. E nós estamos querendo impor algo que não é natural para toda uma geração, né, Marcelo? Esse é o problema. Dentro dessa geração toda vai ter pessoas que têm realmente essa disforia de gênero, que é o termo, ou seja, aquela pessoa que não se sente adequada no corpo que ela tem. Tem crianças assim, mas é uma ínfima minoria. Agora eu não posso pegar por causa dessa minoria e criar toda uma geração com esse tipo de mentalidade, né, Marcelo? Uma das questões da ideologia de gênero, dessa filosofia, dessa ideia aí que vem borbulhando, até o pessoal que acha que quem cunhou essa ideia de ideologia de gênero foi de uma maneira pejorativa. Eles preferem que você chama de perspectiva de gênero, porque ideologia de gênero é pejorativo. A grande questão, eu acho que o que está no cerne é o que eles dizem assim quando eles querem entender de onde que vem a ideia do masculino e do feminino. Eu acho que é aí que está o grande problema. A raiz realmente desse problema é quando eles afirmam isso. Olha, quem disse que existe masculino ou feminino? E aí, quando se levanta essa interrogação, a gente sabe aonde querem afetar, né, Diego? Aonde estão querendo chegar com essa pergunta? Quem eles querem aniquilar? Quem eles querem suprimir da própria consciência com esse questionamento? Porque o ser humano, ele foi primeiramente criado, e ele foi criado binário, sim. Ele foi criado homem e foi criado mulher. Eu estava vendo um documentário de um cientista, ele rodou o mundo inteiro
E ele a única pergunta que ele fazia é: o que define uma mulher? E ninguém conseguia responder. O que define uma mulher? É simples, a resposta é simples. Mas a resposta, se você for dar, você vai eliminar qualquer outro tipo de questionamento. E eu gostaria de trazer aqui um comentário de uma pessoa em cima do vídeo, nesse vídeo que eu vi. A pessoa falou assim: até mesmo depois que eu morrer e existir apenas os meus ossos, se for feito um exame pós-morte dos meus ossos, vão conseguir identificar que eu era uma mulher. Olha só o tamanho da complexidade e da perfeição com a qual nós fomos criados. Então, quando você quer eliminar essa questão, as pessoas acabam entrando num parafuso, acabam entrando numa questão sem resposta, que tentam buscar tresloucamente uma resposta para algo que você não vai conseguir cunhar uma nova resposta. E aí entra naquela questão que você estava falando, né, Diego, de quantas pessoas têm vivido uma vida mutilada, tanto no corpo quanto na mente, porque entram nessa ideia de querer aniquilar aquilo que ela é, e não tem como você mudar o que você é. Você foi feito assim. A dificuldade é de você se aceitar, e aí tem toda uma questão psicológica envolvida e até mesmo espiritual que precisa ser tratado, e não vai ser tratado com hormônio, não vai ser tratado com cartilhas. E aí essas pessoas que estão desiludidas, parece que querem desiludir as crianças. E aqui o que nós queremos atacar é justamente isso. Eu sou pai de 2 meninos, o Diego é pai de 2 meninas. O que nós queremos verdadeiramente atacar não é a sua opção sexual, não é o que você faz, o que você deixa de fazer, mas é a mentalidade que está por trás disso e que talvez está fazendo você fazer o que você faz, ou não fazer o que você não quer fazer, ou que muitas pessoas têm pensado e têm até aberto a porta para o diálogo em relação a isso. E não tem diálogo. Quando se trata de envolver o direito da minoria, a gente discute. Quando esse direito da minoria ela é saudável, é questionado. Agora, quando já parte para a ideia de influenciar a maioria, e influenciar a maioria de uma maneira covarde, no ninho, Diego, no ninho, aí não tem como dialogar mais. Você tocou num ponto interessante, né? Eu observo isso aqui em casa com as meninas, principalmente a Valentina, a outra ainda é uma bebezinha, né? Mas como ela me procura para ter um norte, tudo que ela vai fazer, ela me pergunta: posso, não posso? Isso é bom, não é bom? Ou às vezes ela faz, mas ela olha para mim para ver se o meu olhar vai ser de aprovação ou de reprovação para aquilo. Porque a criança, ela depende dessa referência. Ela quer ser guiada. E quando não acontece isso, você pega... tem vários estudos, a gente não está falando coisas assim, isso é cartilha cristã, não é isso. Eu estou trazendo coisas do mundo real, do mundo científico, né? Não que a Bíblia não seja real, estou falando coisas que são seculares, que são de conhecimento da ampla sociedade. A maioria das crianças que tem problema na juventude, na infância e juventude, são crianças que cresceram sem referência paterna. Ou tinha até o pai em casa, mas um pai ausente, uma mãe negligente, que não deram referência para essa criança, que não colocaram ela num trilho ali, ó, filha, pode caminhar aqui que eu tô com você, e quando você desviar, eu vou te apoiar para você continuar no trilho. Como é bom para uma criança crescer num lar estruturado assim. Como é bom ter esse porquê das coisas, sabe? Não é só faça isso. Ó, você tem que fazer isso porque se você fizer, a consequência vai ser essa, vai ser bom para você. E se você não fizer, a consequência é essa e é ruim para você. Mais do que apontar o que a criança está fazendo, nós temos que explicar o porquê das coisas. E a criança adora isso. A criança quer essa referência, ela quer ser limitada. Ela quer receber um norte para caminhar. E o que
esse estudo ou essa cartilha dessa escola está propondo, na verdade, é o contrário. Olha, deixe seu filho crescer como se ele pudesse ser qualquer coisa, e lá na frente ele vai decidir. Isso vai ter consequências gravíssimas para o psicológico dessa criança. Isso vai gerar uma confusão mental gigantesca, porque ela vai crescer sem saber, na verdade, o que ela quer para a vida dela. Nunca foi mostrado, os pais nunca impuseram nada, impuseram entre aspas, né? Nunca mostraram os porquês das coisas. Então essa criança simplesmente ela cresce de maneira livre e lá na frente, de repente, ela pode tomar ações muitas vezes definitivas, como a transição de gênero, de sexo, que não é algo simples. São cirurgias super invasivas que cortam partes sensíveis do corpo, machucam, deixam cicatrizes grandes e mudam totalmente o corpo da pessoa. E aí, de repente, do outro lado, ela sai e pensa, poxa, acho que não era bem isso que eu queria. Eu peço para você que está nos assistindo aqui, dá um Google aí e pesquisa o número de pessoas com depressão que fizeram a transição de gênero e o número de suicídio com essa galera. Vocês vão ver que é altíssimo, é muito maior, muito superior do que a sociedade em geral. Justamente por isso que a gente está falando. Muitos estão embarcando nesse debate ou se deixando influenciar pela sociedade que a gente está vivendo, sem saber ao certo o que ele quer para a sua própria vida. Então, o que a gente quer acender aqui é essa chama de você. O que você quer para a tua vida? O que você quer para a tua família? A sociedade, de modo geral, a gente não vai mudar mesmo, não vai, esquece. Existem forças muito maiores do que nós aqui, do que nosso canal. Nosso canal, aliás, eu quero aproveitar, se inscreva. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Mas nosso canal, com a quantidade de inscritos que a gente não vai influenciar a sociedade como todo, a gente não quer isso também. O que eu quero é que você pense aí na tua casa. Para onde você está caminhando? Você está caminhando porque você quer para esse rumo? Ou você está sendo levado pela sociedade? O que a sociedade está impondo para você? A sociedade, entre aspas, né? As pessoas que estão no comando dela. O que elas estão impondo para você e para sua família? Está de acordo com os seus princípios? Está de acordo com aquilo que você acredita? Reflita sobre isso. Eu acho interessante. E para não deixar no vácuo, né? Eu gostaria de recomendar um livro, Marcelo, que eu li quando a Karen estava grávida da Valentina, nossa primeira filha, acho que é Thomas Dobson, né? James Dobson. James Dobson. Sempre confundo James com Thomas. O James Dobson, ele é um psicanalista, psicólogo americano, especializado em criança, e ele tem esse livro, Educando Meninas, e tem também o livro Educando Meninos, tá? Se você tem filho homem também, indico o livro dele chamado Educando Meninos. E aqui ele fala muito bem sobre como você lidar com as especificidades da menina. E lá ele vai ter uma parte do livro que ele vai deixar bem claro, a menina necessita de elogios. A mulher quer ser elogiada, ela se veste bem para receber elogios. Seja de uma amiga, seja da mãe, mas principalmente do pai. Todo pai que elogia tua filha e que está do lado dela quando ela precisa, forma uma mulher forte lá na frente. É isso que está escrito nesse livro. Quem está dizendo não sou eu, é um psicólogo especializado em crianças. E ele vai apontar ali as diferenças psicológicas, físicas, emocionais de uma criança para um menino, de uma menina para um menino. Porque existem, né? Não tem como a gente esconder a ciência. Você pega um menino e uma menina e vai analisar o corpo dos dois, você vai ver que os hormônios são diferentes, a dosagem hormonal, enfim, a estatura, os ossos, como o Marcelo colocou aqui. Então fica aqui essa dica para você que é pai de menina e não tenha medo de chamar de princesa. Dá um beijo nas duas princesas aí, viu, Diego? Pode deixar. E para não falar que falamos de flores, né, Marcelo? Olha um versículo bíblico aqui, ó, para arrematar aqui o nosso tema. Cânticos, capítulo 7, verso 1. Como são lindos seus pés calçados com sandálias, moça com porte de princesa. As curvas dos seus quadris são como joias, trabalho do artífice habilidoso. Esse é Deus. Quem te fez foi Deus, menina. Quem te fez, homem, todo quadradão aí, retão, foi Deus também. Para ser assim, nós somos diferentes e as nossas diferenças se complementam. Nenhum é melhor que o outro. O homem não é melhor que a mulher e a mulher não é melhor que o homem. Mas nós somos complementares. Isso que é a beleza da criação de Deus. Muito bom.
É isso aí, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like se você curtiu, compartilhe esse vídeo. Outros pais precisam ouvir sobre isso. É muito importante, tá bom? Se você compartilhar, curtir, você vai ajudar com que esse vídeo chegue para mais pessoas e possam abençoar. Beleza? Então, até o próximo. Um abraço, Diego. Tamo junto. Valeu, forte abraço aí, fiquem com Deus.